Entender como o nosso corpo funciona e principalmente como cada uma de nossas células trabalham e se desenvolvem nos permite saber como prevenir possíveis enfermidades. O Hospital de Câncer de Mato Grosso, através de um convênio com o Centro Oncológico AC Camargo Cancer Center, tem como objetivo a formação de profissionais especializados na área oncológica. A cada módulo, pesquisadores de diferentes áreas compartilham práticas e experiências no tratamento e pesquisa de câncer. Hoje, você vai conhecer um pouco sobre a biologia do desenvolvimento celular, área de atuação do pesquisador Thiago Goss. Assista agora no IT Ciência. Então, meu nome é Thiago, eu sou biólogo, eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu comecei a minha trajetória científica estudando neurociências, nas ciências do cérebro. Concluí o meu mestrado lá em Santa Catarina mesmo e fui para São Paulo fazer o doutorado. E no final do meu doutorado eu acabei continuando no laboratório, agora no pós-doutorado, estudando tumores, especialmente tumores do sistema nervoso central. A gente conseguiu aprovar um projeto junto à FAPESP, onde a gente vai estudar especialmente os mecanismos relacionados à formação de vasos sanguíneos em tumores, que é a angiogênese. Ele é um processo que também é muito importante para a biologia do desenvolvimento, né? Então, para um organismo, né, se formar, um ser humano, né, por exemplo, você precisa que, durante o desenvolvimento, uma rede vascular, uma rede de vasos sanguíneos é formada, de maneira que você permita a nutrição apropriada dos tecidos, né, durante o desenvolvimento. E isso acontece, de certa maneira, desordenada nos tumores. Então, a gente passou a estudar alguns aspectos, algumas proteínas que nós já sabíamos serem essenciais para o funcionamento do cérebro. E a gente passou a estudar a função de alguma dessas proteínas nas células tumorais. A partir do momento que você interrompe a formação de um vaso sanguíneo num tumor, você eventualmente vai inibir o crescimento daquele tumor. Por quê? Porque ele não vai ter de onde tirar os nutrientes, né? Uma célula tumoral, ela precisa de nutrientes da mesma maneira que uma célula normal. Tem algumas situações hoje que a gente está tentando entender ainda, que essa célula, ao invés de morrer, ela fica mais agressiva. Os níveis normais é o que a gente chama de normóxia, né? E quando os níveis de oxigênio encontram-se muito reduzidos, é o que a gente chama de uma situação de hipóxia. A situação de hipóxia, em algumas situações, pode levar com que aquela célula ela se reprograme, ela se comporte diferente. E, eventualmente, essa reprogramação que acontece nessa célula, normalmente faz com que ela fique mais agressiva. É muito comum você encontrar a rede vascular de um tumor extremamente desorganizada, caótica, né? Cheia de falhas, não estando devidamente conectada, né, com o sistema vascular sadio, que eventualmente ela está conectada dentro do corpo humano. Então, hoje existem terapias de estabilização vascular, que a partir do momento que você melhora, você consegue fazer com que a perfusão de sangue, a perfusão de oxigênio e de nutrientes melhore naquele tumor, ao mesmo tempo você consegue criar uma estrutura de melhor distribuição de uma droga. Uma das coisas que a gente vai abordar no curso são os mecanismos que governam a formação de metástases, né? Que é o crescimento de células tumorais em um sítio diferente, em um lugar do corpo diferente daquele que o tumor se originou. Então, para a célula fazer isso, para que essa metástase ela apareça, ela ocorra, muita coisa aconteceu antes, né? E uma das coisas que necessariamente tem que acontecer é você você entender como é que uma célula sai de um lugar e vai para outro. Então ela tem que se mover. Então existe uma série de mecanismos celulares que estão relacionados com a motilidade celular. Tá? Para uma célula aparecer que nasce na mama, um tumor de mama e aparecer no cérebro, existe uma série de estruturas que essa célula tem que atravessar para que ela chegue no cérebro, por exemplo.
Então, esses mecanismos de mobilidade, que é o que a gente chama de a capacidade de migração da célula, a gente também estuda no laboratório. Isso é muito comum em carcinomas, né, que são tumores derivados de epitélios. Então, uma célula epitelial, ela tem uma série de características que a definem, né? Essa característica da célula migrar não é uma característica de célula epitelial, certo? Isso é uma característica de um outro tipo de célula. É uma característica muito mais peculiar a um tipo de célula que é chamada de uma célula mesenquimal, que é uma célula de uma outra origem embrionária. Então, essa transição epitélio-mesênquima nada mais é que é uma reprogramação que ocorre em uma célula epitelial que faz com que ela se comporte como uma célula mesenquimal. Então, estudar o comportamento da célula não é só bonitinho de ver no microscópio. Aquilo tem um objetivo. O objetivo é entender o que está acontecendo. Uma vez que a gente entenda o que está acontecendo, no sentido de saber quem está fazendo cada etapa desse processo, cada componente dessa via que controla essa mudança de comportamento, ela pode eventualmente se tornar um alvo terapêutico. A gente não entende muito, a gente entende muitas coisas, mas assim, tem algumas coisas que a gente ainda não entende. Por que a célula fica tumoral, né? Por que ela vira um tumor? Por que ela quer voltar a ser o que ela era no desenvolvimento, né? Essa coisa das células, de você encontrar a capacidade de agressividade de uma célula, normalmente está associada com a aquisição de um caráter muito primitivo da célula. E células primitivas também são aquelas que deram origem a gente. Então, de certa maneira, quando a gente está estudando uma célula tumoral, a gente está estudando células mais primitivas, né? Hoje se fala muito em conceitos de célula-tronco tumoral, né? O conceito de célula-tronco é um conceito muito amplo que envolve diversas etapas do desenvolvimento, né? E hoje a gente sabe que os tumores também têm células-tronco. Então, o fato de ter células-tronco nesse tumor também significa que um tumor também é um organismo em desenvolvimento. Muitas pessoas têm a ideia de que o diagnóstico de câncer é um diagnóstico de morte, e não é. Existem taxas muito importantes de cura e realmente pessoas que são curadas de câncer, né? Então, as pessoas não têm que se sentir desencorajadas ou com medo. Existem e não são poucos os casos de pessoas que são consideradas curadas de câncer, né? A gente entende o comportamento de um tumor no laboratório, estudando, fazendo inúmeros experimentos. Então a gente usa diversos tipos de tumor, eventualmente a gente tem que fazer ensaios em modelos animais, e isso requer tempo. Então, muitas vezes as pessoas se decepcionam com os cientistas por conta dessa demora, né? Eu costumo dizer que é necessário vestir a camisa, né? Trabalhar com ciência, ainda mais ciência básica, não é fácil, é um desafio, requer muito estudo. Então, as pessoas que têm algum interesse em trabalhar com isso, ela eventualmente vai ter que, já na graduação, fazer um estágio em um laboratório de pesquisa, fazer uma iniciação científica, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e realmente tem que ter muita persistência. Os obstáculos são muitos, as derrotas são frequentes, mas assim, o que faz a pessoa se tornar um bom cientista é não se abalar com as derrotas, é ter esse inconformismo, é ter essa vontade de fazer melhor e fazer bem. Pesquisas como um todo requerem empenho e tempo, e é a partir de contribuições desses pesquisadores que a ciência evolui. Agradecemos ao pesquisador Thiago Goss pelos esclarecimentos. Quer conhecer mais? Então acesse youtube.com/ufmtciência. Até mais!